Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra um grande mistério. E primeiro, para a gente entender como esse grande mistério é exatamente a chave que encaixa nos nossos anseios, naquilo que a gente espera. Em geral, em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os países, tem duas coisas que costumam pôr medo nas pessoas. Primeiro, alma penada. Quem aqui tem medo de alma penada, levanta a mão. Olha que povo corajoso, gente. Quero ver se aparecer para vocês, se vocês não correm. Outra coisa é defunto. Tem gente que morre de medo de defunto e não vai em velório de jeito nenhum. E não pisa em cemitério, mas nem que a vaca tussa. Está aí duas coisas que colocam medo na humanidade ao longo de todas as épocas. Alma sem corpo e corpo sem alma. É isso que é a morte. É quando o corpo e a alma são separados violentamente. E é por isso que a morte é um grande trauma para todos. É uma coisa que causa angústia, que causa medo. O maior de todos os instintos é a preservação da própria vida, porque a morte para nós é um escândalo. Então convinha que pelo menos uma criatura, a gente pode pensar, mas e Jesus? Jesus é criador, Ele é Deus. Mas uma criatura cumprisse perfeitamente os planos de Deus e não passasse pela morte dessa maneira traumática, dessa maneira violenta, separação da alma e do corpo de maneira violenta. Maria, a mãe de Jesus, a mais humilde de todas as criaturas, é quem cumpriu perfeitamente esse desígnio divino. Ela fez a vontade de Deus a vida inteira, e como o salário do pecado é a morte, diz São Paulo, mas ela não pecou, ela foi elevada de corpo e alma, ela passou pela morte de uma maneira gloriosa. Os primeiros cristãos chamavam essa passagem de Maria deste mundo para a glória como dormição, comparando a morte a um sono. A segunda leitura de hoje diz que as primícias são oferecidas a Deus. Primeiro Cristo, porque Ele passou da morte para a ressurreição. Mas Maria também é uma dessas primícias. É a primícia da humanidade. Primícia era o primeiro fruto que saía lá do trigo, eles colhiam e ofereciam a Deus. Maria é a primeira de muitos. Todos nós um dia estaremos gloriosos no céu. Maria só puxou a fila, por assim dizer. Ano passado, na festa da Assunção, o Papa Francisco lembrou a frase do primeiro homem que pisou na Lua. Não lembro, o sobrenome dele é Armstrong, o primeiro nome eu não lembro. E que ele, quando ele pisou na Lua, ele disse assim: um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. Com muito mais propriedade, a gente poderia dizer isso de Nossa Senhora. Ela, entrando de corpo e alma na glória, deu um pequeno passo para ela, um passo gigantesco para a humanidade. Ela é a primeira de todos nós que um dia estaremos lá. E faz todo sentido, quando a gente pensa, por que ela foi a primeira a ressuscitar de corpo e alma? Porque ela foi a primeira de tantas coisas. A igreja foi receber o Espírito Santo lá em Pentecostes, depois que Jesus já tinha ressuscitado, mas Maria foi a primeira a receber o Espírito Santo. O anjo disse para ela: o Espírito te cobrirá com a sua sombra. Maria recebeu o Espírito Santo primeiro. Ela foi a primeira a estar cheia de graça. Quando a humanidade inteira ainda estava em pecado, o anjo disse para ela: ave cheia de graça. Então, antes que qualquer um tivesse a graça do batismo, ela já estava cheia de graça. Foi a primeira de novo. Maria foi a primeira a ter fé na ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu para eles, os apóstolos também tiveram fé. Mas Maria, ela teve fé mesmo sem acreditar, mesmo sem ver.
quando Jesus diz assim para Tomé: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Quem que creu sem ter visto? Maria. Como é que a gente sabe? No domingo de manhã, Jesus morreu sexta, à tarde. Então, no sábado, os judeus não podiam fazer nada. Ele teve que ser enterrado às pressas. Já era de tarde. Então, no domingo de manhã, bem cedo, as mulheres que seguiam Jesus pensaram: vamos lá ungir o corpo. Vamos lá preparar direitinho. Compraram os perfumes e foram. Quem que não estava no meio delas? Maria. E aí a gente entende aquela frase do anjo para as mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? A única que tinha certeza de que Jesus estava vivo, apesar de ter visto ele pregado na cruz, apesar de ter enterrado ele, a única que manteve a fé foi Maria. É por isso que o sábado é um dia que a igreja venera com especial devoção Nossa Senhora. Porque foi no sábado que a igreja inteira ficou reduzida a uma pessoa, ela. E nunca a igreja foi tão santa. Maria também foi a primeira a evangelizar. Nós ouvimos aqui no Evangelho que quando o anjo disse para ela que ela seria mãe do Messias, ela foi até Isabel e santificou João Batista no ventre de Isabel. O menino ficou cheio do Espírito Santo. Maria foi a primeira a evangelizar. Se ela foi a primeira a receber o Espírito Santo, a primeira a ter fé na ressurreição, a primeira a estar cheia de graça, a primeira a evangelizar, não é de se espantar que ela seja a primeira a também estar na glória do céu de corpo e alma. Nossa Senhora, ela vai à nossa frente. A gente não tem até aquela expressão, né? Maria passa na frente. E ela passou na frente nisso tudo. E aí, muitas pessoas, às vezes, na nossa igreja, não sei se isso é influência protestante, ou se já tinha isso antes, as pessoas ficam com medo de honrar Nossa Senhora e de fazer ciúme em Jesus, que a verdade é isso. Como se quando a gente reza, pede a Nossa Senhora, Jesus fosse ficar com ciúme, mas e eu? Isso não faz sentido, primeiro porque no céu não tem ciúme. Aqui está a primeira coisa. No céu, quando um santo é glorificado, todos os outros se alegram por ele. E Jesus muito mais. E quem dirá a mãe de Deus, que é a maior de todos os santos. Para a gente entender direitinho como é impossível que Jesus e Nossa Senhora sejam concorrentes, que Jesus fique com ciúme da obra das suas mãos, já que Maria é criatura, foi Deus que fez ela, de maneira tão perfeita. Dizem que tem lá no Vaticano uma estátua de Moisés, feita por Michelangelo. É uma estátua realmente perfeita. Vocês procurem, ó, que vocês chegarem em casa aí no Google, Moisés Michelangelo, vocês vão ver lá. E aí dizem que depois que Michelangelo terminou de fazer aquela estátua absolutamente perfeita, ele olhou para a estátua e disse: mas por que não parla? Mas por que não fala? Ele ficou tão impressionado com o trabalho dele, que ele, meu Deus, só falta falar. Aí vocês imaginem se nesse momento, passa uma pessoa do lado, olha para a estátua de Michelangelo, vira para Michelangelo e diz: mas que estatuazinha michuruca, né? Vocês acham que Michelangelo ia ficar feliz? E muitos hoje, em 2021, olha para a maior obra das mãos de Deus e diz assim: é uma mulher comum. Que tristeza as pessoas que têm coragem de dizer que o chão que Jesus pisou é terra santa, mas não tem coragem de chamar de santa o ventre que o gerou. Não existe concorrência entre Jesus e Nossa Senhora. Toda vez que a gente louva Maria, o que ela faz? Está aí no Evangelho. Isabel olhou para ela e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A mãe do meu Senhor me veio visitar. Veja quantos elogios. O que Maria fez? Segurou para ela? Começou a se achar? Ou então foi falso humilde? Ah, não, que isso? Às vezes a gente faz isso, né? Todo louvor que ela recebeu nas mãos, ela imediatamente entregou a Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
É por isso que os santos dizem, a frase é assim, de Maria nunquam satis. Em outras palavras, de Nossa Senhora a gente nunca fala em excesso. A gente pode pecar por falta, se a gente tem pouca devoção à Mãe de Deus. Por excesso, não se preocupe. Porque nunca, nem que a gente acordasse e fosse dormir, todos os dias da nossa vida, louvando a Mãe de Deus, a gente nunca ia honrá-la tanto quanto Deus honrou. Se é verdade aquilo que diz São Paulo, e é, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que a gente tem que imitar Jesus Cristo, em 33 anos que Jesus ficou aqui, em 30, ele ficou lá na casa dele, e diz o Evangelho de São Lucas, ele lhes era submisso. 30 anos ele ficou obedecendo a sua mãe. E por que a gente também pode passar a nossa vida toda obedecendo a mãe de Jesus, que isso nunca vai contrariar Jesus, porque a ordem dela é uma só: fazei tudo o que ele vos disser. Meus irmãos, a igreja hoje celebra a grande glória de que a Mãe de Deus está no céu gloriosa intercedendo por nós. E que sorte a nossa que nós não somos órfãos, que ela pode, intercedendo por nós, ajudar que a gente cumpra tudo aquilo que Jesus quer na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Seja nos dignos aplasmar esta